sobre o iluminismo. Iluminismo é um movimento, né? Um movimento intelectual, um movimento político, um movimento de teorias, um movimento nascente aí muito importante e que vai ter seu auge no século XVIII. Esse movimento, ele tem algumas semelhanças com o Renascimento, que também é outro movimento, né? Quando a gente fala movimento, não tem essa essa data de início, data de final, tá? Mas o seu auge vai ser o século XVIII, com inúmeros autores aí, inúmeros filósofos e filósofas também. Bom, nós temos no iluminismo alguns pontos a serem discutidos, mas o que vai ser interessante para a gente entender, ainda mais para fazer prova, tá? Porque o iluminismo é um movimento muito complexo, de muitos lugares e de muitos autores e de muitas ideias. Mas como eu tô aqui para te ajudar a fazer prova, eu já vou te dar a seguinte questão aqui. Tudo que tá aqui vai ser para questionar o que tá aqui. O iluminismo vai ser um movimento aí que vai questionar essa estrutura do antigo regime, que vai questionar o que existia na Europa Ocidental aí entre o século XIV, XV e XVI, tá? Então, e XVII, enfim. Então, são questionamentos frente a essa estrutura do antigo regime. É só a gente observar. Por exemplo, a sociedade. Igualdade perante a lei, ensino gratuito. Aí a gente vem aqui em sociedade. Desigualdade, privilégios, diferente. Então, vai ser aí bater de frente, né, com muitas dessas questões. Economia, liberdade econômica e livre concorrência. Aí a gente vem aqui, intervencionismo, protecionismo, restrições. Então, observem que, para a gente entender melhor o que o iluminismo vai muitas das vezes pregar, tem essa estrutura aí de questionar o antigo regime. Nós temos um governo constitucional, divisão de poderes, soberania, versus um absolutismo monárquico, entendem? Foi mal. Meus espirros nunca vêm sozinhos. Então, você tem toda essa quebra, todo esse questionamento. E lembrando, o iluminismo, ele é um movimento teórico. Teórico. São autores e autoras escrevendo, discorrendo sobre isso, tá? Então, e nós temos um movimento que vai influenciar a Revolução Francesa, vai influenciar vários movimentos no Brasil e no mundo. Mas, lembrando de novo, é uma questão teórica. O iluminismo é teórico. Então, vamos dar alguns exemplos aqui, né, do que vocês costumam estudar. Economia é muito, você fala muito no Adam Smith, né, na livre concorrência, em maiores liberdades econômicas, mas tomem cuidado, gente, que o Adam Smith em nenhum momento fala ausência de Estado, tá? Não se fala isso. Eu sei que existe a lógica do liberalismo, muita gente usa o iluminismo para falar do liberalismo, mas primeiro que o liberalismo como corrente, como ideologia, nasce no século XIX, um século depois aqui do auge do iluminismo. E não só isso, mas outras correntes e ideologias nascem também através de muitas dessas ideias, tá? Beleza? Então toma cuidado. Não só Adam Smith, mas os fisiocratas também acabam sendo citados, que tem uma lógica mais voltada para a natureza, para a agricultura. Então, enquanto Adam Smith fala da importância do comércio, a fisiocracia fala mais dessa lógica da natureza, da agricultura, do extrativismo. Então, são coisas diferentes. Dentro do governo, da divisão de poderes, tem o Montesquieu. O Montesquieu fala da divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Não só a divisão deles, mas o equilíbrio entre eles. O Montesquieu ele não vai ser a única pessoa, o único pensador e filósofo a falar de divisão de poderes, tá? Isso é fato. Porém, ele vai a base das ideias dele vão ser usadas até os dias atuais. Então a gente acaba falando mais no Montesquieu, né? E nós temos aí vários outros autores, o Rousseau, por exemplo, que ele é um pouco mais, digamos assim, como é que eu posso falar? O popular acho pegar pesado, mas que ele fala da soberania do povo, né?
Ele fala da importância da educação, do ensino gratuito, por isso aqui é colocado como importância e relevância. Tem que tomar muito cuidado com essa lógica de igualdade, né? Não é... Igualdade, liberdade são termos bastante amplos e que as pessoas usam de formas diferentes. E a igualdade perante a lei é a lógica de ausência dos privilégios, né? Da nobreza e do clero. É essa discussão que está sendo trabalhada aqui. Então, tem que tomar muito cuidado nas discussões. E, de novo, existe aqui uma ideia, né, de movimento contrário ao antigo regime, mas as coisas não acabam de um dia para o outro, né? As ideias não mudam de um dia para o outro. E muitos daqui, por exemplo, que falavam de liberdade, de propriedade privada e de igualdade perante a lei. Muitos, por exemplo, eram escravistas e não faziam conexão de escravidão com essa discussão, sendo que faz todo sentido, né? Porque escravidão você está querendo liberdade para todo mundo, mas para o escravo não, né? Para o escravizado não. Então você tem várias discussões que inclusive já foram cobradas e podem ser cobradas em prova. Então é sempre bom ficar em alerta com relação a isso, combinado?